Diversos estudos estão mostrando que homens hoje têm em média 20 a 25% menos testosterona do que os homens em meados do século passado. E pior, a queda continua, ano após ano. A taxa de declínio é estimada em cerca de 1% ao ano. Isso significa que um homem de 30 anos hoje pode ter o mesmo nível de testosterona de um homem de 50 na década de 70. Estudos globais mostram que a contagem de espermatozoides caiu cerca de 50% desde os anos 70. Além disso, homens estão tendo cada vez mais gordura em excesso na região abdominal. Crescimento anormal das mamas, dificuldade de foco, perda de massa muscular e densidade óssea, mais fadiga, redução da motivação e da autoconfiança e mais depressão. A pergunta que fica é, se essa tendência continuar, qual será o futuro da saúde masculina? Para muitos, a palavra testosterona remete à força física, virilidade, músculos e desejo sexual. Mas a verdade é que a testosterona é muito mais do que isso. A testosterona é literalmente o combustível da vida para os homens, e até para mulheres, em menor escala. Esse hormônio importantíssimo atua como um regulador central de funções vitais. Por exemplo, aumenta a produção de glóbulos vermelhos, levando mais oxigênio ao corpo e ao cérebro. Regula a distribuição de gordura, protege os ossos, dá energia, dá foco, contribui para a saúde do coração, influencia a longevidade, preserva a função cognitiva e até desempenha um papel no bem-estar emocional, ajudando a reduzir o risco de depressão. Nas mulheres, essas funções também existem, mas em grande parte são sustentadas por outros hormônios, como o estrogênio, a progesterona, os hormônios da tireoide e a oxitocina. A testosterona está presente sim, mas em menor quantidade e com papel mais sutil. Já nos homens, ela é protagonista. Quando ela cai, o impacto é físico, emocional, mental e até comportamental. Mas enquanto os níveis de testosterona caíam silenciosamente, outra curva subia, e de forma assustadora, a curva da obesidade. As taxas de sobrepeso e obesidade dispararam nas mesmas décadas em que a testosterona despencava. Coincidência? Longe disso. A relação é bidirecional e forma um ciclo vicioso devastador. Nos anos 70, menos de 15% dos homens estavam com excesso de peso. Hoje, esse número ultrapassa 55%. E isso vai muito além de uma simples questão de aparência. É um colapso metabólico silencioso, e no centro dele está o declínio hormonal. Quando a testosterona cai, o corpo tende a acumular gordura com mais facilidade, e tem mais dificuldade em construir e manter músculos. Menos músculo significa um metabolismo mais lento, queimando menos calorias, e isso, claro, facilita ainda mais o acúmulo de gordura. E um dos sinais mais visíveis desse desajuste hormonal, desconfortável e muitas vezes ignorado, é o crescimento das glândulas mamárias. Esse fenômeno tem nome, ginecomastia, e está cada vez mais comum. O principal culpado, a gordura visceral, aquela que se acumula profundamente na barriga em torno dos órgãos. Mas atenção, esse processo não afeta apenas os obesos. Homens aparentemente magros, mas com excesso de gordura visceral, também estão em risco, o famoso falso magro. Esse tipo de gordura não é passiva, ela é metabolicamente ativa, ela funciona quase como um órgão secreto, produzindo substâncias inflamatórias, e ainda aumenta a atividade de uma enzima chamada aromatase. E aqui está o X da questão. Quando está em excesso, a aromatase é capaz de transformar testosterona em estrogênio, o principal hormônio feminino. Com isso, a produção natural de testosterona despenca. O estrogênio sobe. A gordura aumenta ainda mais, inclusive na região peitoral, levando à ginecomastia e a outros problemas causados pelo desequilíbrio hormonal. Mas a pergunta que não quer calar é: o que está por trás de tudo isso? Por que os homens de hoje, na média, têm menos testosterona do que os homens de 60 anos atrás? A resposta não é simples, é complexa e multifatorial, mas podemos começar por onde tudo começa: o que comemos e o que bebemos. Claro, a nutrição no passado não era perfeita, e além disso, havia escassez, fome, doenças infecciosas, falta de saneamento, mas a base da alimentação era outra: comida de verdade. Quem viveu nessa época lembra. O almoço era feito em casa,
com ingredientes simples, naturais. As refeições vinham da panela, não da embalagem, e havia uma razão simples para isso. Os alimentos ultraprocessados eram raros e caros. Só para se ter uma ideia, na década de 50, o consumo médio de açúcar per capita nos Estados Unidos era de cerca de 20 quilos por ano. Hoje, esse número ultrapassa os 60 quilos por pessoa por ano. E sim, aqui no Brasil, seguimos uma curva parecida. O açúcar, que antes era um artigo de luxo, hoje está em tudo. E junto com isso, surgiu outro hábito aparentemente inofensivo, disfarçado de socialização: a cerveja, consumida em grandes quantidades. Décadas atrás, beber cerveja era algo pontual, um evento, uma comemoração, uma exceção. Hoje, ela se tornou um hábito de fim de semana, uma rotina, um alívio automático no fim do dia. O anormal virou normal, o exagero virou tradição, e o mais preocupante, ninguém estranha mais, mas o corpo não vê a cerveja como diversão, ele vê como carboidrato líquido de rápida absorção e reage com uma cascata hormonal intensa. A insulina sobe, o estrogênio sobe e a testosterona despenca. Além disso, o álcool em excesso estimula ainda mais a aromatase, aquela enzima que transforma a testosterona em estrogênio. E esse efeito é ainda mais forte em homens com excesso de gordura, porque, como já falamos, a gordura, principalmente a visceral, também aumenta a atividade dessa enzima. E não para por aí. O álcool suprime a produção de testosterona nos testículos ao afetar o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, reduzindo a liberação do hormônio LH, o hormônio que dá o sinal para produzir testosterona. Mas voltando ao contraste histórico, outra mudança silenciosa acontecia. Antigamente, os homens usavam mais os músculos no dia a dia. Trabalho físico, deslocamentos a pé ou de bicicleta, vida menos sedentária. Hoje, a realidade é o oposto: pouco movimento, corpo parado, horas diante de telas sob luz artificial, deficiência generalizada de vitamina D, essencial para a produção de testosterona. Paralelamente, uma campanha massiva contra as gorduras naturais abriu caminho para a ascensão dos óleos vegetais refinados, como soja, milho, canola, girassol, entre outros. Eles são vendidos como bons para o coração. Mas poucos sabem que, para ficarem tão claros e estáveis, esses óleos são submetidos a temperaturas altíssimas e banhados em solventes químicos. Além disso, são ricos em ômega 6, uma gordura essencial, mas que em excesso desequilibra o corpo. Na dieta moderna, a proporção entre ômega 6 e ômega 3 pode chegar a 30:1, ou até mais, ou seja, um grande desequilíbrio. Para se ter uma ideia, no início do século XX, essa proporção era de aproximadamente 5:1. Esse desequilíbrio cria um ambiente de inflamação crônica no corpo. Pesquisas como essa de Patterson e colaboradores no Journal of Nutrition and Metabolism confirmam isso. E onde há inflamação constante, a produção de testosterona tende a cair. Além disso, existe um outro fator, mais sutil, mais silencioso, que poucos percebem: a forma como nos sentimos diante do mundo. Estudos mostram que a testosterona pode ser influenciada por experiências emocionais e sociais, vitórias, derrotas, sensação de pertencimento, humilhações. Tudo isso impacta. Somos biologia, e a biologia ainda não aprendeu a diferenciar uma caça perigosa de uma comparação no celular. Para ela, perder é perder, e perder demais cobra um preço hormonal alto. A comparação social, que já era um desafio no convívio real, ganhou uma nova dimensão com as redes sociais. Ali, todo mundo parece mais forte, mais rico, mais feliz. E o nosso cérebro, como mostram estudos com primatas e humanos, é programado para identificar quem está acima e quem está abaixo na hierarquia. Se não temos consciência desse mecanismo, o cérebro processa tudo aquilo como uma derrota social, mesmo que seja só uma imagem na tela. O resultado disso pode ser uma queda nos níveis de testosterona, silenciosa, mas real. Isso acontece porque o estresse social ativa mecanismos hormonais que elevam o cortisol, inibindo a produção de testosterona. Claro, o problema não são as redes em si, mas a maneira como nos expomos e nos colocamos em uma constante dinâmica de comparação. E como se tudo isso já não fosse suficiente, ainda tem outros fatores que também afetam a testosterona.
Por exemplo, a exposição a disruptores endócrinos, presentes em plásticos, como o BPA e os fitalatos. E mais, o excesso de estresse, a baixa exposição ao sol, a privação de sono e muitos outros fatores. Curiosamente, em meio a tudo isso, a maioria das pessoas nem percebe o que está acontecendo. Muitas pessoas acham que é da idade, ou que é normal se sentir cansado o tempo todo, com gordura abdominal e sem ânimo. Não é. Embora seja correto que a testosterona diminua naturalmente com a idade, os estudos recentes indicam que esse declínio está acelerado, afetando jovens cada vez mais cedo e não só por envelhecimento. E essa tendência já está visível na prática. Homens de 30 anos buscando terapia de reposição de testosterona com exames que décadas atrás só seriam esperados em homens de 70. E o mais impressionante, isso está sendo aceito sem questionamento, como se fosse inevitável. Se a tendência continuar, e tudo indica que vai, como será a saúde dos homens daqui a 10 ou 20 anos? Vamos imaginar, homens jovens com corpos frágeis, sem vitalidade, com pouca libido, baixa energia, sem disposição para o trabalho, para a vida, crescendo com mais ansiedade, mais depressão, mais infertilidade. Um futuro onde clínicas de reposição hormonal serão tão comuns quanto farmácias hoje, onde a obesidade não apenas continue sendo normalizada, mas atinja níveis ainda mais alarmantes. Onde ser saudável será a exceção, e não a regra. E talvez o mais assustador, ninguém vai estranhar. A sociedade vai se adaptar. O colapso metabólico vai se disfarçar sob rótulos de autoaceitação, diversidade corporal e liberdade alimentar, enquanto a verdadeira saúde vai sendo empurrada para os livros de história. Porque aceitar o próprio corpo é um direito, mas aceitar uma epidemia de disfunções hormonais e metabólicas como se fosse algo natural é se render ao colapso. Mas há uma saída, e ela começa por onde tudo começa, na mentalidade. É preciso romper com as ilusões que nos foram vendidas por décadas. Por exemplo, a ideia de que é normal beber todo fim de semana como válvula de escape, de que saúde é apenas não estar doente. Ou talvez a mais perigosa, a ideia de que aquela gordura na barriga é só um excesso calórico ou uma questão estética. Não é. É o grito silencioso do corpo, um sinal claro de desequilíbrio hormonal e metabólico. A boa notícia é que o corpo responde e melhora quando você dá os estímulos certos. Nutrição que constrói, comida de verdade, boas proteínas, boas gorduras e micronutrientes, a base para os seus hormônios e menos do que inflama, açúcar, óleos refinados, ultraprocessados. Movimento que ativa, treinos de força com exercícios compostos, nada eleva mais a testosterona. E movimento no dia a dia, o corpo não foi feito para ficar parado. Sono que regenera, dormir bem não é luxo, é necessidade biológica. Sol e ritmos naturais. Vitamina D, mente em paz, gerenciar o estresse, encontrar válvulas de escape, natureza, silêncio, foco. Homens que fazem isso não estão apenas melhorando a composição corporal, estão melhorando a saúde e recuperando sua biologia.